Olá. Bem, hoje a gente tem em mãos uns excertos de uma reflexão, com um título bem sugestivo, né? Deus usa o improvável, a mula de Balaão. Olá. Sim, o material que toca num ponto, acho que bem comum, né? Aquela sensação de não ser bom o suficiente e de inadequação. Exato. E aí o texto pergunta se mesmo assim a gente pode ter um propósito, ser útil para algo maior. E a base toda é aquela história bíblica bem conhecida da mula de balão lá do livro de Números, né? Isso mesmo. Então, nosso objetivo aqui é dar uma olhada mais de perto na perspectiva que esse texto traz sobre fraqueza, capacidade e, claro, a interpretação dele sobre intervenção divina. Vamos lá então mergulhar nesse material? Bom, para começar, eu acho que vale a pena relembrar rapidinho a história que o texto usa como base. Balaão, que era um profeta, foi contratado para amaldiçoar Israel. Certo? E ele vai, né? Montado na sua mula. Exato. E durante a viagem acontece algo estranho. A mula vê uma coisa que o Balaão não consegue ver. Um anjo com uma espada, pronto para agir. Uhum. E a mula, claro, reage. Sim, ela fica assustada e desvia do caminho. Isso acontece 3 vezes. O Balaão não entende nada, fica furioso, né? E, bem, acaba espancando o animal. É, uma reação intempestiva ali. Pois é, e aí que vem o ponto alto que o texto destaca. A mula começa a falar, repreende o balão. Segundo a fonte, isso foi algo orquestrado por Deus. E o interessante é como o texto analisa o papel da mula nisso tudo. Ele destaca 3 coisas que a mula fez. 3. Quais seriam? Primeiro, essa percepção especial, né? O texto chama de percepção espiritual. Ver o anjo que o profeta não via. Ah, sim, além do normal. Exato. Segundo, operar o milagre. Quer dizer, mulas não falam, né? Então a fala em si já é um milagre. E terceiro, ela salvou a vida do Balaão, que ia ser atingido pelo anjo. Salvo pela mula. É uma imagem forte, muito forte. E a análise do texto é enfática. Nada disso veio de alguma qualidade especial da mula. Foi Deus agindo através de um ser improvável, totalmente inesperado. Essa ideia de percepção espiritual, então, para o texto, é captar algo divino que escapa aos sentidos comuns, certo? E vindo de uma mula, né? O texto realmente força essa imagem. Força mesmo. Ele até continua com umas perguntas retóricas para martelar esse ponto, tipo, Que mérito tinha a mula? Ela tinha algum conhecimento teológico? Tinha alguma habilidade especial reconhecida? A resposta, claro, é não. entendi, é para mostrar que ela não tinha nada de especial por si só. Exatamente. E essas perguntas preparam o terreno para argumento mais é, surpreendente do texto, Que seria? que a própria sensação de ser uma verdadeira mula, quer dizer, se sentir totalmente incapaz, sem mérito nenhum, é apresentada quase como uma condição favorável, sabe? Um pré-requisito para ser usado por Deus. Nossa, isso é uma reviravolta, entanto. A incapacidade como qualificação. É uma inversão de lógica bem forte, assim. É o ponto central que o texto propõe. Uma inversão radical mesmo. Mas como o texto justifica essa ideia? Porque é bem contraintuitivo, né? Qual é a lógica por trás disso? A lógica que a fonte desenvolve é que a ação divina fica mais evidente, mais clara, quando acontece através de instrumentos que a gente considera fracos, inadequados. Ah, entendi. Tipo, se alguém improvável faz algo incrível. Isso. Fica mais difícil dizer, nossa, que pessoa incrível, e mais fácil pensar, tem algo mais aí, né? A origem divina da ação, nessa perspectiva, ficaria mais óbvia. E a glória, então, não seria da pessoa, da mula, mas de Deus. Exatamente. A improbabilidade do agente, nesse raciocínio, serve para destacar a mão divina por trás da ação. Entendi. A fraqueza percebida não é um fim em si mesma, mas um contraste que aponta para algo maior, segundo o texto. É uma visão que, imagino, pode conversar com quem se sente sempre aquém, né? Sem dúvida. E o autor do texto parece se incluir nisso, sabe? Ele usa a expressão de uma mula para outra. É como se ele estivesse falando diretamente com quem se sente assim, inadequado. Criando uma conexão pessoal, né? Sim, essa identificação é bem importante na parte final.
liga a história antiga com essa experiência de hoje, de se sentir incapaz. E a partir daí, o texto lança um desafio. Um chamado à ação. Quase isso. É como se dissesse, olha, se Deus usou uma mula falante, que desculpa você tem? A mensagem é que talvez essa consciência da nossa própria dependência, da falta de recursos, seja justamente o que abre espaço para Deus agir dentro dessa visão teológica específica. Então, resumindo a nossa análise desse material, ele pega a história da mula de Balaão e a transforma numa metáfora bem forte. O argumento central é que sentir-se inadequado não impede, mas para essa linha de pensamento pode até ser o ponto de partida para ser usado num propósito maior. Isso, a ênfase está toda na ação divina, que se manifestaria justamente onde há essa percepção de falta de capacidade própria. É uma perspectiva bem particular sobre a fraqueza. Sim, e pensando só na lógica interna do texto, né, isso levanta uma questão interessante para a gente refletir. Qual seria? Se o texto valoriza tanto a incapacidade, a improbabilidade, como algo chave para ser usado, como fica a questão do esforço humano, sabe? Buscar aprender, crescer, desenvolver competências. O texto não fala sobre isso. Não diretamente. Ele foca tanto na suficiência de Deus através da fraqueza que nos deixa pensando como esses dois lados, aceitar a limitação e buscar melhorar, poderiam conversar dentro dessa visão específica. É verdade. Fica essa ponta solta para pensar, né? Como equilibrar essa ideia de depender de Deus na fraqueza com o nosso próprio desenvolvimento? Uma boa reflexão final que esse material provoca.